E essa coisa que talvez não tenha nada a ver, mas eu vou te perguntar, que esse período ali, o Marighella morre, assassinado, né? Essa coisa da LN, deles pegarem não só Marighella, mas vários outros militantes, respinga em vocês de alguma maneira, assim, porque você está contando que o cerco vai se fechando bem nesse momento também, né? Para nós, assim, foi mais exatamente em Sergipe, né, essa situação, e a gente chegando em São Paulo, havia uma perseguição a todos, né? Mas eu acho que a LN, durante um bom tempo, ela foi muito visada, né, como uma grande organização, porque também a proposta de ALN era uma proposta diferente da Ação Popular. A Ação Popular fazia muito mais trabalho de massa, trabalho com a população, né? Claro que tinha também algumas propostas armadas, mas não era a proposta da AP a luta armada. A da LN era, né? E não só da LN, então várias entidades, né? E quando vocês falaram, inclusive, de rede de solidariedade, né, eu fiquei imediatamente pensando nisso, que para mim a grande rede de solidariedade que eu tenho quando eu penso em solidariedade, primeira, foi a rede dos próprios presos políticos, porque você tinha na época 36 a 38 organizações diferentes, cada uma com o seu propósito, mas que tinham um inimigo comum, né, que era a repressão, e que na prisão, então, havia uma solidariedade muito grande entre os presos, né? Claro que com problemas também, mas a tendência maior era que existisse uma solidariedade. Por exemplo, com pessoas que foram presas, mas elas eram a mulher do militante, então ela nem sabia direito qual era o papel desse militante, ela se vinha da área rural, muitas vezes nem conhecia seu corpo, não tinha noções, entende, dessa questão toda política mais geral, e a gente dava capacitação, né? Se estudou muita coisa dentro da prisão, uns trocavam, né, conhecimentos com os outros. Então, eu acho que essa solidariedade é muito interessante. E a ruptura também das reações de uns com os outros. Por exemplo, quando eu cheguei, depois da Operação Bandeirantes, depois do DOPS, e que era a prisão Tiradentes, né, onde era uma grande torre, que hoje só tem uma plaquinha, né, lá na... Essa torre é interessante de ver que, no momento que eu cheguei, tinham duas celas grandes, que tinham muitas presas, né? E eu vim a saber que uma era chamada cela de ação e a outra era cela de apoio. Aí, aos poucos, como no DOPS, eu tinha convivido também com pessoas que tinham sido de ação armada, né? A gente foi conseguindo discutir um pouco isso, que era muito pesada essa divisão, né? Então, quem não era da ação armada estava com apoio, e não necessariamente era apoio. Tinha muita gente que não era de ação armada e que era direção, né? E também o fato de você considerar apoio, você estava, de certa forma, menosprezando pessoas que, por um motivo ou outro, acabaram sendo presas, né? E enfrentando também essa repressão. Então, o fato de romper isso, né? E de você formar, entende, um coletivo na prisão e buscar formas, né? Formas de fazer trabalhos para vender, para conseguir comprar alimentação para todos, e daí a gente se organizar em equipes de cozinha e todo mundo comer a mesma coisa, né? Momentos de estudo, várias coisas. É muito interessante. Para mim, quando falo em rede de solidariedade, é uma rede totalmente informal, mas que foi muito importante, né? Na época, acho. Muito. E no DOPS, você ficou quanto tempo no DOPS? No DOPS, deixa eu ver, fiquei 20 dias na Operação Bandeirantes, no DOPS,
acho que 1 mês e meio, mais ou menos, e de lá fui para Tiradentes. Na Tiradentes eu fiquei até o final de 71, que eu fui fazer fevereiro de 70, final de 71 eu saí. Você foi presa logo que você chegou em São Paulo? Não logo, mas logo depois, um pouco depois. As torturas se concentraram no período da Operação Bandeirantes ou ao longo do período que você ficou nas prisões? Hã? A parte das torturas se concentrou mais na Operação Bandeirantes ou houve... Era o seguinte, a Operação Bandeirantes fundamental, né? A gente chegou lá, tanto eu quanto o Anivaldo, já embaixo de pancada do corredor polonês e tal. Mas eu já estando, inclusive, na Tiradentes, eu voltei 8 vezes para o DOPS, né? Porque eles não conseguiam muito me situar. Então, tinha um sequestro, eu era levada. Uma vez teve uma situação em Mauá, né, com a AP até, mas eu estava presa já e fui acusada de participar. Então, fui levada para o DOPS. E assim, eu fui 8 vezes para o DOPS, mesmo sub júdice. Então, eu já estava sob julgamento, não deveria mais ser levada, mas fui levada, né? Então, é uma coisa assim que não foi só aqui, né? Teve muito vai e vem, né? Essa rede que você comentou, que lá no DOPS foi o primeiro, né, contato que você teve? Não, mas a rede mesmo que eu considero foi na Tiradentes. E Emília, como que você contou um pouquinho como é que funcionava essa rede? Para os homens era também, porque me parece que os homens também tinham, né, essa... É interessante, quer dizer, do que eu ouço, né, eles contaram, porque era de cada um, né, separado, mas na torre a gente tinha as presas comuns, né, que não políticas, embaixo, antes de entrar na torre, que já tinha sido uma conquista anterior a eu ter chegado lá, eu não vi, mas conquistaram que ficaram elas separadas. Mas havia um relacionamento. Agora, nos homens era muito interessante, porque eles ficavam numa parte mais em cima e tinham os presos comuns embaixo, e eles se comunicavam muito pela Tereza, que era uma cordinha que mandava coisa, mensagem, e tinha uma relação interessante, né? Diz que, às vezes, um dizia, o das ideias era um político, né? Olha, a gente vai fazer isso, aconteceu tal coisa, olha, fizeram isso com a gente hoje. Tinha quem recebia visita, né? Que tinha um companheiro do lado masculino, então, no momento da visita, tinha essa relação, né? E tinha também uma parte da torre que a parede dava para a parte masculina e a gente escutava os sons, né? E então era muito interessante quando a gente combinava de fazer uma greve de fome, então a gente conseguia ter alguma comunicação, né? Não só mandando recado por visita, mas ali. E na hora, que eu acho que era uma hora muito simbólica, que era a hora em que algum prisioneiro saía, né? Me lembro bem de quando Anivaldo saiu, e que cantaram aquele hino, né? Glória, glória, aleluia, que era uma coisa impensável, né? Mas todos eles cantando isso para Anivaldo, né? E daí Anivaldo saiu. Então a gente sentia, né? Essas relações também tinham um significado muito grande, né?